Boa tarde, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui para trazer a exposição da Palavra de Deus na nossa escola dominical, nesta tarde, às 17 horas. Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró. Vamos ler o texto sagrado de 1 Coríntios, capítulo 4, versos de 14 a 21, que diz assim: Nova Almeida atualizada. Verso 14 em diante: Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teria muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Meus amados, vamos orar. Deus e Pai, estamos aqui para expor a Tua palavra, Senhor. Esclarece as nossas mentes, que eu possa aqui falar daquilo que Tu colocaste em meu coração para os meus irmãos, para que seja de bom aproveito, não só para mim que falo, mas para os que vão ouvir. Pai, nós te oramos, pedindo a Tua presença e que Tu nos use nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema que eu quero tratar com vocês está no verso de número 14, admoestá-los como a meus filhos. Que coisa, né? Então nós vamos ver 3 versos aqui desse texto que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro, o 14, depois, amados, o verso de número 17 e o de número 21. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, ver aquilo que Deus quer falar para nós no nosso coração. O verso de número 14, admoestá-los como filhos amados. Pois este era o desejo de Paulo, ao saber das dificuldades que atravessava a igreja de Coríntios, e principalmente para saber dessas discordâncias que eles estavam tendo de grupos organizados, em que cada um defendia um ponto de vista diferente, e para piorar a situação, existia ali falsos mestres, e eles induziram ali o povo da igreja, amados, com ensinos errados que tumultuou mais a situação dos corintianos. Paulo, como plantador daquela igreja, ele tinha responsabilidade de chamar a atenção dos irmãos à ordem da fé, colocar as coisas no seu devido lugar, para que a igreja tomasse o verdadeiro rumo da sua constituição,
que era plantar igrejas. Era uma igreja nascente, né, de uma igreja nova. O verso número 17 fala para nós, ele dizia assim, Paulo: ensino em cada igreja. Verso 17, olha a experiência de quem tem para passar para quem não tem. Paulo, amados, plantava as igrejas em todas as regiões por onde ele passava. Ele tinha, amados, pressa em treinar os irmãos nesse mistério da fé de Jesus Cristo, meus queridos, este evangelho da salvação. Ele tinha pressa, não havia como perder tempo. E ele desejava poder estar com aqueles irmãos de Corinto que estavam enfrentando dificuldade para ajudá-los, né? Embora ele tenha sido muito enérgico e forte demais com aqueles grupos dissidentes, para chamá-los a atenção, para acabar com aquelas divergências que não levavam para canto nenhum. Queridos, em terceiro lugar, o verso de número 21, com espírito de mansidão. Não existe outra fórmula para se entender e resolver muitas vezes querelas que existem, amados, na igreja, que não seja com o meio central, amados, do amor de Cristo. Porque desavença não é a orientação da fé, não é, amado, o ensino verdadeiro da palavra de Deus, não é maneira de se resolver problemas existentes na igreja, mas colocar em prática o verdadeiro amor de Cristo. Então vamos para a nossa exposição. Quero ler o verso de número 14, que diz assim: não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como filhos amados. Olha, um gesto precioso de Paulo de admoestar os irmãos de Coríntios e manifestar para eles o verdadeiro carinho que ele tinha para com eles, a forma como ele tratava aqueles que ouviram Paulo pela primeira vez, quando plantou aquela igreja, o Evangelho da Salvação, e Paulo deixou eles à vontade, para eles, amados, serem bem orientados e não terem divergências entre eles. Uma das pessoas que creram na mensagem de Paulo, que Paulo pregava, a salvação em Jesus Cristo, amados, foi Crispo. Ele e toda a sua família, como diz Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 18, verso de número 8, ele diz: Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos corintianos creram e foram batizados, e tudo isto fortalecia a igreja para que ela pudesse orientar os corintianos. É isso que a igreja tinha que fazer, né? O assunto era grave dos corintianos, mas Paulo usava o poder de Deus para combater os que usavam fórmulas distorcidas para, amados, atrapalhar o bom andamento da igreja. Olha, amados, muitos se achavam que estavam cheios de palavras e assim queriam ser superior aos outros, e assim eles foram alertados por Paulo que esta prática desses faladores que acham que sabe de tudo, conhece tudo, todos os artigos, todas as coisas, é ele o dono da peteca. Não, Paulo chegou e foi enérgico com eles. Meus queridos, a missão de Paulo era ali de
abençoar os irmãos, de resolver os problemas que estavam afetando o andamento da igreja, como deve ser o procedimento também em nossos dias. Pessoas que às vezes estão no comando das coisas, não entendem que ele precisa ser um facilitador e não um complicador para a igreja do Senhor Jesus. Olha, o problema que estava afetando aqueles irmãos era muito grande, mas ele não desistiu, Paulo, de ajudar aqueles irmãos a resolver aqueles problemas que estavam trazendo tantas preocupações para o povo de Deus. E Paulo tinha certeza, amados, Paulo, além de certeza, tinha o desejo de ajudar aqueles irmãos, a intenção de ajudar ali, amados, apenas era o amor de Cristo, que Cristo tinha por eles. Mas infelizmente muitos se aproveitaram, ou se aproveitam hoje, né, de dificuldades que surgem em nossas igrejas para, entre aspas, ajudar, mas eles desajudam, né, segundo as intenções de se tornarem manipuladores, pessoas que quer estar na crista da onda, quer estar no comando. Ele sabe de tudo. Não é por aí. As pessoas devem entender que tudo é Cristo, que as coisas são de Deus, e quem deve prevalecer são as coisas de Deus, que prevalece contra essas intempéries de pessoas que agem de formas erradas, como lá em Coríntios. Bem, em segundo lugar, eu quero ler o verso de número 17, que diz assim, 1 Coríntios 4, 17, por esta causa eu enviei até vocês, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Eu tenho essa frase aí, ensino em cada igreja, amado. Fortalecimento da igreja, aquela igreja, amado, primitiva, era necessário que se fortalecesse a igreja, era preciso, amado. Como toda igreja nascente deve ser fortalecida, o cuidado de Paulo não só de ir aos corintianos, mas também de mandar Timóteo e Erasto, que era necessário que eles fossem, né, para ali poder ajudar aqueles irmãos. Embora a luta tenha sido muito grande, amados, pois além das questões internas deles, o pior, eles duvidaram do apóstolo Paulo, o que Paulo precisou se defender. Ensino de doutrina, da doutrina nas igrejas plantadas por Paulo. E Paulo então foi uma pessoa muito especial, né, para combater os questionadores daquele tempo, como existe hoje tantos questionadores, né? A atenção de Paulo, meus queridos, era muito grande em poder chegar junto com eles, com aqueles irmãos que estavam sofrendo por causa daqueles problemas, amados, que estavam existindo ali. Olha, era difícil os irmãos de Coríntios, que não havia como esconder, eles eram assintosos e geravam muita dificuldade pelo orgulho que eles tinham dentro do coração deles. Olha o que é que diz o verso 18 desse mesmo capítulo 4. Alguns de vocês se encheram de orgulho como se eu não fosse mais visitá-lo. Meus amados, o momento da igreja de Coríntios era de muita preocupação por tudo que vinha acontecendo entre eles, não podendo demorar ajuda pastoral, por isso que foi Paulo, foi Erasto, foi também Timóteo, para ajudar a socorrer aqueles irmãos no segmento da igreja, amados, que deveria ser colocada em prática o prosseguimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. Era isso que era necessário.
E é assim que devemos agir hoje com a nossa igreja, prosseguir com o Evangelho da salvação. Bem, em terceiro lugar, amados, o verso de número 21, desse capítulo 4, eu quero ler para vocês. O que vocês preferem, diz o texto sagrado? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Olha a proposta de Paulo, né, para aqueles irmãos, né? Essa é uma proposta santa, né? Meus amados, mesmo sendo plantador da igreja, Paulo não usou a sua autoridade de plantador, mas de conhecedor dos irmãos. Por isso que ele disse: de vocês que eu conheço vocês, eu tenho vocês como filhos, amados, né? Como um pai tem os seus filhos, mas eu desejo, por conhecer vocês, eu quero agir como pai e devotar todo o amor que vocês estão precisando de mim. Uma igreja, amado, estava em plano de crescimento, de expansão, mas foi paralisada, amados. Ela era uma igreja nova e ela cresceu rapidamente e teve, amados, outras lideranças que passaram lá por Coríntios e trouxeram muitas orientações e contribuiu para aparecer, amado, esses desafios de irmãos que foram influenciados por outros ensinos que não coadunavam com os ensinos que Paulo pregou ali sobre Jesus Cristo, sobre o mistério de Cristo, o mistério da fé. A fórmula correta usada por Paulo, meus amados, de alertar e exortar, foi a mais acertada do ponto de vista da igreja cristã. Ele agiu corretamente, meus amados, com os ensinos, amados, e a maneira amorosa que Paulo tinha, que ele usou, olha, contribuiu muito, né, para a superação das questões que surgiram entre eles, com instruções, amados, sendo aplicadas para o tratamento daquela igreja que estava sofrendo, amados, para que a paz voltasse, como voltou a paz para aqueles irmãos, para que a igreja pudesse prosseguir na sua jornada. Foi isso que Paulo fez, amado. E por fim, amado, pode-se constatar que Paulo tinha muita sabedoria do Espírito Santo para dar um fim às querelas surgidas, né, e trazer, amados, a compreensão para os irmãos. Um exemplo deixado de Paulo para aquela igreja que sofria, era o exemplo para nós hoje, amados, agir do mesmo jeito, com ensino, amor e mansidão para com os nossos irmãos. Queridos, eu quero concluir com 3 perguntas. Primeira pergunta: diante de um problema da família na igreja, com pessoas e outros, como você agiria? Pense aí um pouquinho, né? Bem, o exemplo aqui da admoestação de Paulo diante de um grande problema que surgiu ali em Coríntios era, amado, de ajuda, né? De poder dar luz para aqueles irmãos aprenderem com sabedoria a conciliar as questões existentes entre eles. Parar e conciliar. Segunda pergunta que eu quero deixar nesta tarde para você. Você tem buscado o ensino de Deus para resolver os problemas existentes? Bem, meu querido, é importante você absorver, né? E é importante você obter os ensinos para estar sempre preparado, principalmente quando surgir momentos difíceis, você poder equacioná-los e resolver. E por último, terceira pergunta: como você deveria agir em meio às dificuldades? Não existe outra maneira que não seja, amados, com muito cuidado, com muito amor, com muita mansidão, para buscar, amados, a solução das dificuldades que aparecem. Eu quero encerrar com uma historiazinha, a história de
Christopher Wren, um dos maiores arquitetos de sua época, se dedicou à tarefa de ajudar a reconstruir a cidade de Londres depois do incêndio que destruiu quase toda a cidade em 1666. A cidade era bem pequenininha, né? Certo? Um dia ele visitando uma região onde uma grande igreja estava sendo reconstruída, ali, né, que tinha sido queimada, ele reparou que um dos pedreiros era muito caprichoso naquilo que ele fazia. E aí ele encostou nos pedreiros e perguntou para ele: o que é que vocês estão fazendo aí? Aí aquele homem respondeu, né, aquele construtor, né, aquele pedreiro, sem conhecer o arquiteto, na construção daquela catedral. Então, o senhor Christopher, que é dirigente na sua obra, o senhor Christopher registrou este fato em sua memória e reconheceu que sem o trabalho dessas pessoas tão simples e apaixonadas, jamais teria sido um grande arquiteto. Vê aí, amados, que coisa, né? Ele estava fazendo aquilo que o arquiteto mandou e ele não sabia, não conhecia com quem estava falando. E aquele arquiteto foi muito joia, viu, Ana Lu? Foi muito joia e disse aquelas palavras, né? Muito importantes. Meus queridos, encerrando mesmo, o homem que é diligente, como diz Provérbios 22:29, na sua obra será posto perante amados dos reis, não permanecerá entre ele os de posição inferior. A palavra de Deus, ela é o poder de Deus para a salvação do homem e ela é quem abençoa o seu povo. Que Deus abençoe. Amém.